trabalhar agora um pouco do desenho dos olhos, né? Então é muito importante a gente perceber que a ilustração que nós fazemos de um olho se baseia na estrutura de um globo, né? Então desenhar com base de uma circunferência é interessante para a gente saber como que seria o desenho desse olho, né? Estou aqui fazendo uma parte maior, uma menor, que vai indicar aqui o desenho da íris. Nós vamos cortar aqui com a pele, né? Fazendo a pálpebra do olho do nosso personagem, e assim a gente vai conseguir perceber que exatamente é se tratando de uma circunferência que a gente consegue ilustrar um bom desenho aqui dos olhos. Vou indicar aqui um pouquinho dos cílios, né? Vou deixar eles bem salientes, né? Vou fazer com um olhar feminino, vou deixar os cílios aqui um pouquinho mais longos, né? Vamos deixar ele mais trabalhadinho, escurecer aqui um pouco a parte de baixo, posicionar um pouco do brilho, deixar aqui a pupila, né? Pupila, a parte centralizada, a bolinha pretinha, né? Deixar ela aqui escura, deixar a parte da íris com alguns risquinhos para demarcar, né? Então aqui bem basicamente a gente já tem um desenho do olho, né? Ilustrado, que vai funcionar aqui no nosso desenho, né? Vou fazer aqui um pouco de cílios na parte baixa. Seria um olho aqui visto de frente, né? Vou deixar ele bem demarcadinho. Vou posicionar o desenho das sobrancelhas, que faz parte desse conjunto, né, dos olhos, né? Eles são bem interessantes, expressivos. Na hora que a gente for trabalhar de estereótipos, é legal da gente abordar esse conceito, tá? As sobrancelhas, praticamente, elas conversam junto com a expressão do nosso personagem. Então, apesar da gente achar que o desenho é o olho, né, somente o olho, as sobrancelhas elas fazem parte fundamental assim, para a gente conseguir expressar legal o olhar do nosso personagem, né? Deixar ele aqui bem soltinho, né? Fazer aqui um olho de perfil, baseado nesse mesmo sistema, né? Vou marcar ele aqui como inserir, estrutura da íris, pupila. Vamos fazer o corte. Interessante que aqui o corte nós vamos acabar vendo uma metade apenas, né, do olho, né? Se a gente tivesse feito só essa metade aqui do globo, ele já teria funcionado, né? Vamos colocar aqui os cílios vindo para frente, tá? O olhar feminino ele é mais delicado, os traços são mais arredondados, né? De certa forma eles também são mais pontiagudos, né? É um desenho mais dinâmico, né? A figura do olhar masculino acaba sendo uma coisa um pouco mais quadrada, com menos detalhes, os cílios são menores, né? O traço é um pouquinho mais curto, né? E expressa muito menos a sensualidade, né? A figura feminina está bastante ligada a isso, né? No caso do olhar masculino, a gente já vai trazer um semblante um pouco mais rígido, né? Traz esse princípio mesmo da força, né? Tá ligado, né? nas estruturas que são mais quadradas, né? Então, na hora de construir os elementos de detalhe, né, a gente vai acabar sempre pensando dessa maneira, né? Então, na hora de fazer um olhar feminino, eu posso pensar num traço mais circular, né? Uma coisa que vai meio que arremeter à delicadeza mesmo, né? Vou fazer um par de olhos, né? Que é uma das grandes dificuldades de diversos desenhistas, né? Assim, é realmente um dos enfrentamentos, né, que nós vamos ter, né? Porque desenhar um olho igual ao outro passa por um princípio da assimetria, né? Então aqui eu vou deixar um desenho básico aqui já, do olho, e antes mesmo de começar a fazer detalhes da pupila, da íris, o que eu vou fazer aqui? Eu vou mirar a desenhar essa forma básica geométrica de forma invertida aqui, ó. Então eu vou pegar essa triangulação e vou tentar representar ela de forma igual aqui do outro lado, tá? Invertida. Então a gente vai tendo uma assimetria, né? O traço que subiu para o lado esquerdo, que sobe para o lado direito. E assim a gente vai conseguindo a construção do olhar, a maneira com que o rosto do nosso personagem vai ficar bem simétrico, né? Vamos traçar ele aqui, então, centralizando os traços, deixando os elementos bem soltinhos também, tá? Seguindo aquela recomendação de que o estudo do nosso trabalho, ele deverá ser algo bem mais dinâmico, né? Bem mais solto, né? Praticamente nós estamos aqui, ó, desenhando aquele primeiro olho, tá lá, de forma bem soltinha. Então, aqui funciona bem no nosso desenho, né? Vou colocar aqui um brilho. Uma questão interessante, né? O brilho do olhar do nosso personagem, ele deve estar sempre na mesma direção, ambos. No momento em que a gente está
fazendo aqui um olhar, a gente vai buscando uma referência com a luz igual. Fala, desenhista! Tranquilo? O que você acabou de assistir é uma amostra do Tutorial Comics, curso de desenho online voltado à criação de personagens. Todos os conceitos ensinados no curso podem ser aplicados a qualquer estilo que contenha a figura humana. Em breve vamos fechar as inscrições para o curso, sem data prévia para voltar. Então, se você está vendo esse vídeo, corre e acesse o link na descrição para adquiri-lo com 40% de desconto.